Muito obrigada. Deixa eu iniciar a minha também. Boa tarde. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da tarde, dia 22 de setembro. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques Oliveira, Marco Antônio Nunes, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luciana de Latimeira como presidente substituto. O conselheiro Marcos Roberto da Silva participa da sessão devido à ausência do conselheiro Winderley. Nós retomamos a nossa sessão e agora vamos ao julgamento do item 196, cujo recorrente é Banco BNP Paribas Brasil S.A., e o relator é o doutor Marcelo. A palavra é sua, por favor. Obrigado, presidente. É uma declaração de compensação que não foi homologada em razão do DARF estar integralmente constar no registro da Receita Federal como integralmente utilizado para liquidar débito confessado. A recorrente alega que declarou em DCTF pagou a CPMF de junho de 2007 de forma equivocada, por 941 mil, quando o correto seria 852. Retificou a DCTF e juntou cópia aos autos, pelo que a diferença de 89 mil acrescida de juros é o que deve ser admitido como crédito. A DRJ negou o pedido, porque a DCTF retificadora foi entregue após a emissão do despacho decisório, pelo que não teria o condão de alterar o valor devido, e que o contribuinte teria de ter trazido documentos hábeis e idôneos que comprovassem o valor do crédito. Em segunda instância, contestou a decisão da DRJ, centrando as alegações na questão da DCTF retificadora não aceita como prova da robustez do crédito, por ter sido entregue intempestivamente. Então, ele diz: o entendimento elimina o amplo contraditório e, por conseguinte, o alcance da verdade real. Contraria o artigo 60 da 9784, que admite que o contribuinte junte documentos que julgar convenientes. E o 16 do PAF, que dispõe que a impugnação deve ser acompanhada de provas que devem ser aceitas, ainda que após a decisão de primeira instância, pois poderão ser apreciadas no momento processual seguinte. Não há impedimento legal à apresentação da DCTF retificadora, o que deve ocorrer no prazo de 5 anos, que foi respeitado. Para concluir no procedimento administrativo ou procedimento judicial, as partes devem sempre atuar com lealdade e boa-fé, com vistas à determinação da verdade real. Por essa razão, a referida Lei 9784 estabelece princípios, direitos e deveres para que seja mais ampla possível a defesa do contribuinte, podendo ser citados os seguintes: o dever de observância da administração, essenciais à garantia dos direitos, o de ser administrado tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que devem facilitar o exercício dos direitos e o cumprimento de suas obrigações. O direito do administrado formular alegações e apresentar documentos, os quais serão objeto de consideração. O dever do administrado de expor os fatos, a garantia da produção de provas e interposição de recursos. E a administração recusa imotivada no recebimento de documentos. Não assiste razão recorrente. De plano, eu destaco que a DRJ julgou o pedido improcedente, notadamente em função de não ter sido apresentada a prova da legitimidade do crédito. Em homenagem ao princípio da verdade material, essa turma supera a falta de retificação do DCTF ou mesmo intempestiva retificação, desde que haja apresentação de documentos. E a gente também aceita as provas em outros momentos processuais. Contudo, ele não cumpriu com o encargo probatório, pelo que eu nego provimento ao recurso voluntário, presidente. E devolvo a palavra. Obrigado. Muito obrigada, doutor Marcelo. Algum comentário? Podemos votar? Doutor Ari, por favor. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão do item 196, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Será que conseguimos mais algum, doutor Marcelo? Esse foi recorde. Está sem microfone, Marcelo. São os meus agora. Ah, acabaram os dedos? São seus? Então, vamos lá. Conseguimos algum seu, Marco Antônio? Conseguimos sim. É o item 202. 202. Então, passamos agora ao item 202, cujo recorrente é Camaco Alimentos S.A., de relatoria do Dr. Marco Antônio. Palavra sua. É um repetitivo. Repetitivo. Pedido de ressarcimento, PIS, não cumulativo, mercado interno. O valor pleiteado foi R$ 151.268,80. Foi reconhecido parcialmente o crédito no valor de R$ 77.159,46. Foi utilizado uma parte desse crédito para compensação e outra parte restou aí consignado pela unidade de origem a existência de um saldo credor de R$ 63.234,33 após o encontro de contas. Né? Na parte do relatório, eu utilizei o relatório da DRJ, né? A DRJ explica que a unidade de origem glosou créditos, né? Relacionados a diversos itens, né? Conservação de imóveis e instalações, higiene, limpeza e conservação, e também sobre compras que não se destinavam a vendas efetuadas com suspensão. Isso. Cientificada desse procedimento, a recorrente apresentou manifestação de conformidade que foi julgada improcedente pela DRJ. E, posteriormente, apresentou recurso voluntário, né, em que delimitou a lide apenas relacionado a um item, que diz respeito a compras da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Né? Essa delimitação está exposta aí no item 2.1, né, em que ela fala, embora o montante glosado pelo despacho decisório aqui recorrido seja equivalente a R$ 74.109,34, o presente pedido de revisão limita-se tão somente à não aceitação dos créditos decorrentes de compras da CONAB, conforme item 5.1.6 do relatório fiscal. Glosa que representa o valor de R$ 69.735,15 para o período delimitado no processo. Então, pelas razões acima, é importante reiterar a matéria não contestada do procedimento fiscal, que são essas aí, A, B, C, D e E. Conservação de imóveis, instalações, higiene e limpeza, embalagens, insumos e devoluções de venda. Quanto a essa parte aí, aquisições junto à CONAB, né, a fiscalização glosou os valores, né, de aquisições de insumos, arroz em casca, conforme essa fundamentação aí, ó. Glosa do item compra da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Né? Conforme o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.833, o contribuinte não possui direito a crédito de compras feitas da CONAB, uma vez que este dispositivo veda expressamente o direito a crédito na aquisição de bens ou serviços de não sujeitos ao pagamento da contribuição. Repete aí, né? O contribuinte sem recurso voluntário alega que não trazendo o acordo recolher qualquer suporte em legislação infraconstitucional, a CONAB está efetivamente sujeita às contribuições do PIS e da COFINS. Ele alega que incidiu, sim, essas contribuições. A minha apreciação, a possibilidade de aproveitamento de crédito de PIS, COFINS não cumulativo, sobre aquisições junto à CONAB, já foi objeto de apreciação neste colegiado em diversas oportunidades, nas quais estou consignado que essas operações não se sujeitam à incidência das referidas contribuições. Eu cito aqui alguns julgados, né, e dou ênfase aqui a um deles, né, que é esse último. É o 3301 da nossa turma, 3301 007 321, né, cuja emenda está assim, ó. As aquisições de café da Companhia Nacional de Abastecimento e do Ministério da Agricultura não dão direito ao desconto do crédito do PIS e da COFINS, tendo em vista que as operações não estão sujeitas à incidência das contribuições. Pertinente ao momento de escrever trecho desse julgado aí, né, dessa mesma turma,
de relatoria do ilustre conselheiro Marcelo Costa Marques Oliveira, que sintetizou a questão: impossibilidade de aproveitamento de crédito PIS e COFINS sob a Conab. Né? Ele fala que a Conab é uma empresa pública que gerencia estoques estratégicos da União de determinados produtos, figura como gestora dos recursos da União e o resultado das vendas é integralmente repassado à União. Né? Em síntese, né, está dizendo aqui que não incide essa contribuição sobre essas aquisições, e tem também o entendimento da solução de consulta de ZIT, a SRRF da primeira região fiscal, né, número 54 de 2012, que também são no mesmo sentido. Aqui, no caso, é aquisições de mídia, da Companhia Nacional de Abastecimento. Insumo, crédito e impossibilidade. Igualmente, entendo que a legislação em apreço, o artigo 3º, inciso 2 da Lei 10.637, de 2002, e 10.833 de 2003, foi validamente aplicada pela fiscalização ao glosar os créditos sobre aquisições de bens que não sujeitem a incidência da contribuição. Portanto, voto pela manutenção das glosas e voto por negar provimento ao recurso voluntário. Muito obrigado, doutor Marco. Podemos passar a votação? Doutor Ari, por favor. Com o relator. Muito obrigado. Doutor Marcelo. Precisão de sempre. Muito bom, Marcão. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador. Com o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Eu acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semira Miss. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Breno. Acompanho, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos. Nós estamos no item 202 e que, na verdade, vai se reproduzir, porque ele é repetitivo, do 203 ao 210. A nossa decisão é por unanimidade. 209, presidente. 203 a 209, me desculpe. A nossa decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Próximo é o 210. Né? Esse 210, a matéria é idêntica ao próximo. Tá? Inclusive, se refere ao mesmo trimestre. Tá? O 210 se refere a PIS do primeiro trimestre de 2009. E o outro processo, COFINS, primeiro trimestre de 2009. A argumentação, os fatos... Vamos jogar os dois. Então, sim. Vamos jogar agora os 210 e 211. Obrigada. Por favor, doutor Marco. Novamente, pedido de ressarcimento. A fiscalização apurou aqui e glosou alguns itens, né? A recorrente, ela delimitou a questão unicamente em relação a um deles, né? E está aqui na parte inicial do voto. A lide administrativa nos presentes autos limita a glosa de crédito referente a compras da Bunge S.A. em fevereiro de 2009, conforme delimitação efetuada pela própria contribuinte já em sua manifestação de conformidade. Eu cito aqui, né, essa parte aqui, que ela expõe que a resignação é apenas relacionada a essas aquisições. Portanto, esses demais itens aqui não estão dentro da discussão. Então, em relação à aquisição junto à Bunge, a gente diz que a decisão recorrida sufragou a pretensão da autoridade fiscal, sustentando que nas notas fiscais apresentadas pela recorrente e emitidas pela Bunge, constava expressamente PIS e COFINS suspensos, conforme artigo 9 da Lei 10.925 de 2004, e como tal não caberia aproveitamento de créditos em relação às aquisições junto à referida empresa. Aí transcreve o artigo 8º e 9º dessa Lei 10.925 para esclarecer que os produtos adquiridos, arroz em casca, não estão abrangidos pela suspensão determinada pela referida lei. E estão aí transcritos esses dispositivos. Dessa forma, pleiteia o provimento do recurso voluntário para a reforma do acordo recorrido, reconhecendo seu direito creditório no valor de R$ 53.752,31, decorrente das aquisições junto à Bunge, a ser ressarcido devidamente acrescido da atualização com base na Selic. Aprecio. Para comprovar as aquisições junto à Bunge, a recorrente carreou os autos na manifestação de conformidade as notas fiscais
Então aí são 4 notas fiscais, né, datadas de 28 de fevereiro de 2009, cujo valor total dessas notas foi R$ 3.257.715,54. Tem aí as páginas onde essas notas estão juntadas. Essas 4 operações foram efetuadas com suspensão do PIS e COFINS, de acordo com a menção expressa em todas as citadas notas fiscais, da informação PIS e COFINS suspensos conforme artigo 9 da Lei 10.925/2004. A recorrente afirma que não houve a suspensão, sob o fundamento de que o insumo adquirido, arroz em casca, não se enquadra dentro dos produtos listados no inciso 1, parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 10.925/2004, que estão submetidos à suspensão das contribuições. No entanto, é fato a ocorrência da suspensão das contribuições na operação em comento, comprovada pelas citadas notas fiscais, o que impossibilita o creditamento sobre essa aquisição, uma vez que tal operação não se sujeitou ao pagamento das contribuições. Eu transcrevo aqui, novamente, os dispositivos. Além disso, a recorrente promoveu uma interpretação equivocada da legislação por ela mesma citada, o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 1 e 9º da Lei 10.925 de 2004. Eu transcrevo aqui esses dispositivos para poder explicar mais adiante. Como visto acima, diversamente do alegado, o produto adquirido pela recorrente, arroz em casca, com o código NCM 100610, encontra-se sim expressamente abarcado pelo inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 10.925 de 2004, sendo a exceção à regra ali estabelecida apenas para os códigos NCM 100620. Eu grifei lá em cima, nesse inciso 1 do parágrafo 3º, o código NCM 1001 a 1008, né? Eu não sei se a recorrente leu adequadamente esse dispositivo aí, se achou que era isso e isso, em vez de isso a aquilo, né, 10.1 a 10.8, mas esse 10,06 está lá dentro. Né? Ademais, vale frisar que existem demais hipóteses de suspensão das contribuições, além daquela mencionada pela recorrente, como, por exemplo, a estipulada no inciso 3 do artigo 9º da lei, em comento. Não sendo, porém, o fito deste julgado investigar qual a hipótese que seria aplicada ao caso da recorrente, até mesmo porque o crédito por ela pleiteado no pedido de ressarcimento e análise não envolve crédito presumido decorrente da agroindústria, mas sim crédito integral básico da contribuição para o PIS apurado indevidamente sobre as aquisições de bens junto à empresa Bunge. Pela razão acima, é improcedente o direito creditário pleiteado no recurso voluntário. Logicamente, por ser improcedente o crédito em litígio, resta prejudicar o pedido decorrente para sua atualização pela Selic. Voto por negar provimento do recurso voluntário. Muito obrigada, doutor Marco. Doutor Marcos Roberto, gostaria de falar? Não, retiro, que eu ia fazer uma observação, mas depois eu identifiquei que eu estava vendo. Ok, sem problema. Tem observação? Algum comentário? Podemos votar? Então, o relator ele vota por negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari, por favor. Parabéns de novo, Marcos. Você foi olho de lince, hein? Voto com o relator. Obrigada. Doutor Marcelo. Com o relator. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho. Doutora Semira Miss. Acompanho. Obrigada. Doutor Breno. Acompanho, presidente. Obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Então, com isso, nós temos a votação do 210 e o 211. Passamos ao 211 agora? Ou é o mesmo voto? O 211 é idêntico, é apenas outro tributo. Certo. Eu vou submeter, então, a votação, que é só o 210. Doutor Ari, o item 211. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Com o relator. Doutor Salvador. Acompanho. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho. Obrigada. Doutora Semira Miss. Acompanho, desculpa, deu um probleminha aqui. Obrigada. Doutor Breno. Acompanho. Eu também acompanho. Então, em relação ao item 211, a decisão também é por unanimidade de votos para negar provimento. Salvador, esse 212 saiu de pauta? Não.
Não, não é Salvador. Está na pauta. Mas não dá para fazer agora. Olha, para mim ele é um caso simples, é um caso já muito debatido na turma, que é frete interno. Vocês acham que em 10 minutos? Ele é só frete interno, só. Ó, eu também tenho, depois desse frete interno, o último processo de hoje, o 360, é um embargo em que eu errei o cabeçalho. Eu identifiquei errado a embargante. Eu acho que é o processo mais fácil que eu fiz nos meus 5 anos de CAF. Eu acho que a gente pode ir para ele, para não corrermos o risco de ultrapassar o tempo. Então, item 360. Então, pode ser? Então, Pode ser. item 360, embargante é titular de unidade da Receita Federal e o interessado é Networker, Telecom, Indústria, Comércio e Representação Limitada e Fazenda Nacional. Por favor, doutor Marcelo, o relatório. Bom, é bem rápido, é um despacho, trata-se de despacho notado pela DERAT, em que aponta erro no cabeçalho do acórdão de recurso de ofício número tal, foi indicado como recorrente a empresa Networker Telecom, ao invés da Fazenda Nacional. O presidente da turma, com fogo no artigo 66, conclui que tratava-se de lapso manifesto e admitiu o despacho como embargos denominados. Como o equívoco de fato ocorreu, propõe o acolhimento dos embargos sem efeitos infringentes para corrigir o erro cometido no preenchimento do cabeçalho, ao qual foi indicado a Networker, enquanto que o correto seria a Fazenda Nacional. É como voto. Muito obrigado, doutor Marcelo. Então, acolher os embargos sem efeitos infringentes para corrigir o erro indicado. Por favor, doutor Ari. Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho. Doutora Semiramis. Acompanho. Doutor Breno. Acompanho. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos acolher os embargos sem efeitos infringentes do item 360. E, Salvador, o FMC está na pauta também ou saiu? Está na pauta? Cara, esse FMC tem 300 mil processos, nossa. Não, é tudo repetitivo, não sei. Bom, eu acho que pelo avançado da hora nós podemos encerrar a gravação.